começar a gravar. Pronto, começou. Flávio, está com você a palavra. Então, bom dia a todos. Nós vamos fazer hoje vai ser a aula, vai ser uma apresentação, né? A Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde. É um projeto de extensão que eu coordeno desde 2018, né? Estou meio perdido no tempo. Enfim, a gente já teve vários eventos, né? Que foram assim provocados ou motivados por interesse dos alunos em relação a esse projeto de extensão. Teve já trabalhos que foram já publicados e até trabalhos premiados, né? Depois o Cláudio pode comentar um pouquinho sobre alguns trabalhos que foram derivados. E eu vou explicar, esse projeto não tem um escopo fechado, né? A gente está desenvolvendo ele ainda, né? A gente tem vários gaps ainda que a gente precisa fechar, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre esses gaps mais no final. E a ideia é depois a gente finaliza essa apresentação e a gente escuta um pouquinho vocês aí em relação às dúvidas. E eu até queria também comentar algumas coisas em relação ao Lean Canvas, do que eu venho observando aí dos trabalhos que vocês estão me entregando, tá? Então, beleza. Sexta-feira é o dia da internet ficar meio instável, né? Então, se eu vou ficar sempre olhando aqui, tá? Então, eu tô aqui olhando se eu estou conectado. Então, se eu não estiver conectado, se eu cair por alguma razão, aguarde 1 ou 2 minutos que eu me conecto novamente, né? Porque ainda bem a internet ela cai, mas ela volta, né? Espero. E vamos em frente então, tá, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida, fica difícil ficar lendo o chat, então vocês pegam o microfone e me interrompem a apresentação, tá? Podem me interromper a hora que vocês acharem pertinente, tá ok? Então, esse aqui é a logomarca. Aliás, esse nome, Softex, foi escolhido pelos alunos, tá? Ele confunde um pouquinho com o programa de qualidade de software do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Mas aí é sem o X, aliás, sem o CS, é com X, Softex, né? Então, e a ideia é mostrar, o título é Fábrica de Software. Então, a ideia fábrica também é uma ideia que diminui um pouquinho o projeto, que é muito mais do que uma fábrica, né? É como se fosse um laboratório de inovação. Tá. Então, assim, contando um pouquinho do histórico rapidamente, né? A ideia começou lá no meu doutorado, lá no meu mestrado. A gente começou, junto com o articulado com os professores da computação, a gente começou a participar de alguns editais que diz respeito à rede, né? A criação de uma rede de pesquisa envolvendo sempre saúde. E essa rede de pesquisa, ela tem uma característica que ela é multidisciplinar, né, por essência. O que eu quero dizer com isso? Você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem farmacêuticos, você tem psiquiatras, você tem cientistas da computação, você tem engenheiros, todos participando de uma rede, né, de pesquisa. O primeiro foco do Estado do Rio de Janeiro foi em telemedicina, né? Então, foi aí que a gente começou a participar e se aproximar um pouquinho aí do Alair, né, dos professores aí que fazem parte da radiologia, professores também da UERJ, né, a Alexandra Monteiro, enfim, alguns professores que fizeram parte, né, de uma forma bem assim estreita, né, ativa em relação a esse primeiro projeto que chamou-se MacRio, né? Esse projeto ele teve também sede lá no INCT, lá em Petrópolis, né? Então a ideia era montar aí uma rede de telemedicina no estado do Rio de Janeiro, tá? E o sucesso desse projeto propiciou vários outros projetos, né? Um deles foi o CIAD, que seria Sistemas de Pesquisa, Sistemas de Apoio à Decisão e Diagnóstico de Doenças Associadas ao Envelhecimento. Isso aí de uma forma um pouquinho mais estreita ao meu escopo da minha tese de doutorado, que foi justamente o sistema de apoio à decisão para Alzheimer, né? Então, a gente, através da rede de telemedicina, a gente conheceu o Dr. Gerson Lax, que é o médico coordenador lá do laboratório lá da UFRJ, e do Centro de Tratamento de Alzheimer, né?
chama-se CAD, né, Centro de Tratamento de Alzheimer e Doenças Correlatas, e ele participou ativamente dessa proposta de pesquisa, né, que foi justamente a minha proposta de levada para o doutorado, e nos ajudou a montar uma rede de decisão, aliás, um modelo de decisão que a gente usou, um modelo baseado em rede bayesiana, né, que dentro do escopo, né, de inteligência artificial, a gente tem basicamente uma necessidade de modelar uma rede, né, de decisão que seja explicável, e a rede bayesiana reúne né, os melhores dos dois mundos, né, ao mesmo tempo que ela é explicável, porque você modela uma rede de causa e efeito, ela também favorece a aprendizagem, né? Então, eu coloco a estrutura da rede bayesiana mapeado junto com o especialista do domínio, né? No caso, o Gerson, e as tabelas de probabilidades condicionais eu aprendo em função da apresentação de casos clínicos de pacientes, né? Então, é um modelo de inteligência artificial híbrido, baseado em conhecimento e dirigido a dados. Tá? Então, foi dessa forma que eu conduzi aí o doutorado e graças, né, à participação do Dr. Gerson, né, a gente teve acesso aos casos clínicos, né, claro, aprovado com o Comitê de Ética, e ainda o conhecimento do especialista, né, para modelar essa rede de causa e efeito, que é a rede bayesiana. Então, foi um sucesso, tanto é que a gente participou da segunda edição, né, desse edital, o edital Pro Idoso da FAPERJ, e a gente teve aprovação nas duas edições, na primeira edição e na segunda edição. Né? E, enfim, ampliou-se também o network, né, conhecendo vários grupos de pesquisas de várias universidades dentro do estado do Rio de Janeiro. E o último projeto, né, o MAC, aliás, o último não, o penúltimo, né, o último está no próximo slide, é o INCT-MAC, também com sede lá no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, com sede lá em Petrópolis, né, e também tem essa proposta, né, de estudar várias perspectivas aí relacionadas à saúde, né, e particularmente à saúde digital. E agora o mais recente, que é o eHealth Rio 2019, né? Esse edital foi aprovado, nós temos aí um fomento da FAPERJ, que é justamente a criação de um laboratório de inovação em saúde na UF, né? Então, a gente está com agora essa questão aí da pandemia, né? Que a gente precisa ver como a gente resolve isso, porque, na verdade, a gente precisaria montar um laboratório mesmo. Tem 30 postos, né, de pesquisa que foram colocados no orçamento, né, desse laboratório de inovação em saúde. Tá? Existe também uma conversa articulada com a AGIR, né, que é a Agência de Inovação da UF, de onde que ficaria esse laboratório e tal. Então, a gente tem aí uma ideia de colocar lá dentro da estrutura lá da Agência de Inovação, mas isso ainda precisa ser muito conversado. E agora a gente não tem nada assim, a gente não está avançando nada em relação a esse sentido, porque a UF está paralisado, né, todas as atividades presenciais. Mas quando retomar, né, com certeza a gente vai retomar aí essas discussões, essas questões aí, né. E o projeto de extensão, né, o projeto de extensão a cada ano eu renovo, existe aí nos currículos de graduação uma necessidade agora de colocar atividades extensionistas, e essas atividades extensionistas elas vão corresponder a 10% da carga horária. Então, se a gente está falando de um curso de sistema de informação que tem uma carga horária de 3.000 horas, 300 horas tem que ser, o aluno tem que ser envolvido, né, em atividades extensionistas, né? Então, existe uma necessidade, né, no momento que essa questão for implantada na UF, de adaptar todos os currículos acadêmicos e os currículos relacionados à computação, ciências da computação e sistemas de informação vão também estar, assim, com essa necessidade, né, de adaptação. E é bacana para nós, né, porque assim vai acabar fortalecendo, né, os alunos vão acabar buscando um pouco mais a questão dos projetos de extensão, vão acabar participando um pouco mais, de uma forma mais estreita, assim, relacionada a problemas reais, né, da sociedade, que é a proposta do projeto de extensão.
Não que eles já não estejam, né, com essa busca, né, mas assim vai acabar ampliando a importância e o escopo, né, dos projetos de extensão. E aí nós estamos falando de um deles, que é o projeto de extensão, que é a Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde. Então, esses dois projetos de pesquisa, tanto o Laboratório de Inovação em Saúde quanto o projeto de extensão, vão acabar, assim, acelerando, né, várias iniciativas aí, e uma delas justamente essa parceria, né, esses vários projetos que estão sendo executados, projetos inovadores que a gente espera no futuro se transformem em produtos inovadores e que venham a enriquecer todo um contexto tecnológico, né, um contexto econômico, social do estado do Rio de Janeiro. Bom, a ideia, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, como eu falei, a ideia já era, né? Desde lá do meu doutorado, desde o meu mestrado, na realidade, né? Mas a ideia foi o seguinte: a gente tem as áreas da saúde e as áreas da computação, né? As áreas de saúde, fatalmente, existe uma necessidade, né? Em muitos trabalhos da saúde, de um apoio tecnológico, seja um sistema computacional, seja um desenvolvimento de algum algoritmo relacionado à parte de inteligência artificial, seja através de uma infraestrutura, né, uma plataforma para depois você aplicar ali uma inteligência de dados, né? Enfim, existe sempre alguma faceta, alguma perspectiva que envolve aí algum assunto pesquisado, estudado na área computacional, né? E então aí saiu a ideia, por que não ligar, né, essas duas áreas, né, de uma forma mais estreita, né? A área da demanda, né, que é a área da saúde, e a área da oferta, que é a área da computação. Então, criou-se aí essa ideia de montar um ambiente que favoreça essa sinergia, né, esse ambiente sinérgico, né, entre a saúde e a computação. Só que a gente percebeu que não é só oferta e demanda, né, que a gente tem nesse ambiente, né? A gente tem também oportunidades de pesquisa aplicada, né? O professor vai desenvolver alguma coisa relacionada à parte de machine learning, vai estudar alguma metodologia mais específica do que ele está propondo, né? A parte da engenharia de software vai desenvolver alguma característica mais adaptada frente ao cenário que está sendo apresentado, né? E também favorece oportunidades de parcerias público-privadas, né? Então, a gente tem aí projetos que têm parceria com a Fiocruz, tem parcerias com o INCA, tem até universidades internacionais, né? Que até o Cláudio depois pode comentar um pouco mais. Então, parcerias público-privadas nacionais e internacionais, né? Então, isso tudo a gente chamou, né, de fábrica de software e tecnologia para a saúde. Então, por isso que eu estou falando, o conceito fábrica, ele é pouco, né, para representar todo esse cenário, né, onde eu tenho interesses múltiplos sendo ali dialogados, né, e conciliados em prol de um desenvolvimento econômico e social para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro, enfim. Então, assim, se a gente fosse colocar numa frase qual é a missão, né, desse projeto de extensão, aí eu coloquei dessa forma aqui, né? Eu vou ler só para a gente deixar isso bem claro, né? Fornecer condições favoráveis, tá? Então faz parte desse ambiente, né, favorável, para que os alunos das áreas de computação e tecnologia se apropriem de problemas reais. Então, isso, por incrível que pareça, gente, é uma demanda dos alunos da computação, né? Eu estou cansado de resolver problema by the book, eu quero resolver uma coisa real, né? Das áreas da saúde. E que possam criar e validar soluções, né, criativas para esses problemas, sempre de forma colaborativa e multidisciplinar, promovendo uma cultura de inovação e empreendedorismo. Então, essa é a missão, se a gente fosse sintetizar isso numa frase da Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde, tá? Então, tem as palavrinhas-chave, né? Inovação, empreendedorismo, multidisciplinar e criar e validar soluções criativas.
Então, basicamente, esses são as grandes palavras-chave aí, né, da fábrica de software. Bom, só um detalhezinho, né, um parênteses, o que é a inovação, né? Então, a Daniela Trevisan já falou um pouco da inovação na perspectiva lá de Design Thinking, mas é basicamente assim, é só falar um pouquinho mais do mesmo, só para a gente reforçar esse conceito que é muito importante, né? A inovação, ela reúne várias perspectivas, digamos assim, vários pilares, né? Então, eu tenho um pilar que é, para eu ter inovação, né? Para eu ter um laboratório de inovação, né? Eu tenho que ter processos, né? Então, eu tenho que ter processos bem definidos e tal, né? Eu tenho que ter processos, métodos também, né? Eu tenho que ter tecnologia e ferramentas, então, uma plataforma, enfim, eu faço uso, né, de tecnologias e ferramentas, e o principal é o ponto que ficou lá em cima, né? Que é cultura, né? É ter uma cultura de inovação, uma cultura de senso crítico, né? Uma cultura de questionamento, uma cultura de vamos desenvolver isso, né? Não se contentar em simplesmente defender o seu trabalho de pós-graduação ou de graduação e parar por aí. Se apropriar, a sociedade precisa, né, de soluções, né, precisa se desenvolver economicamente. Então, a gente quer sair um pouquinho daquela caixa formatada, né, que geralmente os cursos de graduação seguem, né, é aquele currículo, né, eu preciso chegar no final, faço uma avaliação, passei, beleza, ufa, né? Não, você teve informação e agora a sociedade, né, e a universidade cobra, né, que você também assim trabalhe aquele conhecimento que você teve no sentido de desenvolver a universidade e desenvolver também a sociedade. Então é mais ou menos isso, né? Esse discurso serve muito para o pessoal das exatas, né? Eu acho que vocês é bem mais tranquilo. Mas enfim. Como surgiu, né? Então, surgiu da ideia lá da tese, mas também surgiu de algumas práticas que tiveram bastante êxito, né? E enquanto a gente tinha condições de ter atividades presenciais na UF, né? A gente conseguiu viabilizar junto com os alunos. Uma delas foram os hackathons, né? Tiveram 3 edições de hackathon. O primeiro foi, inclusive, no Hospital Antônio Pedro, né? Foi provocado, inclusive, pelo Cláudio, né? O Cláudio Tinoco. E esse foi, na verdade, o segundo hackathon, né? Então, o primeiro foi em 2017, o segundo foi em 2018, né? E esse hackathon foi da Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, tá? É um evento da SBC, a gente teve até um valor financeiro que a gente até premiou, né, os grupos, mas esse hackathon foi interessante porque foi assim um momento que a gente visualizou assim a inovação acontecendo em tempo real, né? Nesse caso aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas existe vários grupos, né? Então foram 10 grupos. Para cada grupo estava sendo tratado um problema da saúde. E não sei se vocês notam, mas tem, por exemplo, professores, né, da área da saúde que estão participando dos grupos, né? Por exemplo, aqui você vê a Letícia, né? Então, calma aí, deixa eu colocar minha caneta aqui, meu apontador. Deixa eu colocar apontador laser. Então, aqui vocês veem a Letícia aqui, né? Esse grupo aqui estava desenvolvendo algum problema relacionado à parte da neurociência, né? Neurofisiologia, enfim. Esse grupo aqui, vocês até, não sei se vocês notam aqui, tem o Érito, né? O Érito está participando aqui, ó. Ele estava desenvolvendo algum problema relacionado à parte da vacinação, né? Junto com esse grupo. Aliás, esse grupo aqui foi o grupo mais multidisciplinar de todos, porque tinham cubanos, né? Alunos cubanos que fazem a nossa pós, né? Aqui são as alunas do curso de medicina e o Érito. Então, então é um grupo super multidisciplinar, né? Esse outro grupo aqui no final era um grupo de engenharia, né? Eles estavam desenvolvendo lá um prontuário eletrônico que foi desenvolvido lá para geriatria. Então, a Yolanda está aqui, inclusive, nesse grupo. Não dá para ver vocês, ficar muito pequenininho. Aqui é um grupo aqui que estava desenvolvendo, enfim, várias soluções, né? Então, foi muito interessante. Fala, Cláudio. Achei espetacular essa foto, não tinha visto ainda. Como que esse segundo hackathon foi tão bem frequentado, tão ativo, né? Essa sala deve ser lá no Instituto de Computação, né? No Instituto de Computação.
A minha pergunta é como é que hoje, com essa questão da pandemia, se faz um hackathon, não tem como fazer juntando assim as pessoas, né? Que fica todo mundo muito perto, né? Num ambiente muito junto, né? Como é que faz? Ou não tem como fazer? Tem, mas assim, você acaba tendo tudo para tudo, né? Você tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente acha assim que essa abordagem onde você tem o contato visual, né, próximo, né, contato pessoal, a favorece quando você não conhece as pessoas, né? É o caso aqui, né? O grupo acabou sendo montado na hora e as pessoas não se conheciam e depois ficaram assim super motivadas em continuar o projeto. É, assim, isso também talvez seja até uma visão minha também, né? Se você for falar com outras pessoas, também elas podem não concordar muito com o que eu estou falando com relação à questão da aproximação física e do aproveitamento para quando a pessoa não está entrosada naquele meio, né? Mas existe também, bom, essa é uma desvantagem, né? Agora, existem hackathons que estão sendo realizados de forma remota. Então, o grupo ele se inscreve, ele participa, então já é um grupo que já se conhece, né? E existem ambientes e plataformas de hackathons virtuais também. Tá? Então, a gente tem contato com algumas pessoas do Sebrae, né? De outras universidades que têm propostas já de plataformas de hackathons virtuais. Eu tenho que dar uma estudada um pouquinho mais nessa proposta, porque já que a gente está com um cenário, né? Desse ano, a gente continuar ainda no ensino remoto, né? Eu gostaria muito que a gente aproveitasse esse Sim. ano também para testar alguma coisa desse gênero. Porque eu fiquei pensando que o formato virtual permite até pessoas de outros países, né? Você pode colocar um cara da Itália, um cara É, dos Estados Unidos, hoje tem um aluno no Canadá sim, e isso aumentaria assim a integração, né? Mas eu realmente não vejo como fazer isso num Zoom, né? Teria que fazer microsalas, né? Realmente tem, tem que ter alguma solução. Mas tem. eu gosto de dizer que essa iniciativa do Hackathon gerou prêmio, né? O software lá da endocardite, que está agora na fase final aí de execução com a Celine, né? Premiação internacional, artigos que publiquei com outras pessoas também foram frutos disso. E eu acho que isso dá assim uma possibilidade de crescimento e criação de ambiente para formar até novas empresas espetacular. Flávio. Parabéns, muito bom isso. Sim. A gente vai tentar testar agora esse ano o modo remoto. Eu tenho que só dar uma pensada aí como é que a gente vai usar, qual a plataforma que a gente vai usar. Mas existe, tá? Assim, empresas estão fazendo os hackathons de forma remota, né? Empresas e instituições de pesquisa. Então, assim, é o fato da gente pegar e escolher, né? Uma forma da gente estar aí viabilizando, né? E testar, experimentar e tentar e depois ver os resultados. Bom, continuando aqui, né? Então a ideia do hackathon, para quem não teve ainda a oportunidade de participar, é seguir algumas etapas, né? Então é a historinha do processo, né? Tem que ter um processo. Para tudo que a gente venha a desenvolver, a gente tem que ter um processo, um método. Senão, no final, a gente não consegue nem saber se teve ou não sucesso, né? O evento, né? Ou aquela forma que a gente está propondo aí de aproximação. E o processo do hackathon é a primeira apresentação do problema. Então, nesse caso aqui da ECAS, né? Como também foi o hackathon que o Cláudio assim viabilizou lá no hospital, né? Então teve uma sessãozinha de plenária que o professor ou o profissional da saúde foi e apresentou o problema, né? Então uma plenáriazinha de 5 a 10 minutos. Depois formou-se os grupos, né? E aí a gente teve justamente essas fases que foi justamente as fases do design thinking, né? Que é a imersão. Então a gente sugeriu, né? Que os grupos entregassem também um conteúdozinho que formatado assim, relacionados à imersão. O que faz parte da imersão? Persona, jornada do usuário. Então, algumas ferramentas que a gente propôs que os grupos trabalhassem, né? Para
Na verdade, são ferramentas que só têm um único propósito, que é fazer com que o grupo se aproprie daquela ideia, né? Fazer com que o grupo... geralmente tem um aluno da saúde, tem um professor da saúde, mas ele tem um problema, mas, enfim, é preciso que os alunos que vão estar no lado da tecnologia entendam, né, o problema, e também o professor da saúde alinhe, né, uma condição de linguajar e diálogo que seja apropriado para um aluno também da tecnologia e da computação também entender o problema. Então, existe aí um aprendizado de ambos os lados. Tá? Eu estou falando de dois lados, só saúde e computação, mas às vezes tem vários lados aí, né? Tem um aspecto social também que a gente não está nem considerando, mas eu acho que deveria considerar também nos grupos, né? Aspecto também relacionado à parte... Bom, aí depende do problema, né, que você vai atacar, mas tem um aspecto ecológico, tem várias condições aí que devem ser consideradas aí, dependendo do contexto que vai ser trabalhado no hackathon, né? A ideação também é uma fase seguinte, né, que é meio que um brainstorming, e a prototipagem, que é o momento onde eu faço alguma coisa para validar. Essa prototipagem, a gente está sempre acostumado, quando a gente fala de aplicações mobile e tal, que é o aplicativo já funcionando, mas, na verdade, antes disso, a prototipagem, ela pode ser em cartolina, pode ser assim, alguma coisa construída no papel mesmo ali, e uma simulação de como é que o usuário final, ou o cenário, o contexto que aquela solução vai ser aplicada, como é que aquilo vai acontecer, né? Então, isso é um ponto importante, né? É uma materialização mínima que seja do que você está bolando como solução para aquele problema. Tá? Essas flechas que estão voltando é porque é um ciclo, né? Gosto sempre de trabalhar com a ideia de ciclo. Ninguém vai fazer a solução mirabolante na primeira versão 0 está aqui, essa aqui é a solução, ponto. Não, a gente tem que sempre prever que existem ciclos de validação, correção, então a gente volta à fase, vai lá para a imersão, define melhor a persona, porque lá na prototipagem a gente identificou, por exemplo, que não estava muito bem definido, né? Que a gente chegou lá e falou, cara, mas serve para quem isso? Essa pessoa vai usar de fato? Aí, não sei, vamos lá na imersão e vamos refazer, né, a persona, o ponto de vista do usuário, coisa assim, para a gente tentar mapear se de fato, né, os atributos que a gente colocou lá atrás fazem sentido com o que a gente está pensando lá na prototipagem. Então, é tudo um amadurecimento, né, do grupo, né, como um todo, né? Bom, ferramentas de design thinking, né? É a proposta que a gente empregue também, né? Empreste, né? Algumas ferramentas para subsidiar cada uma dessas etapas, e foi justamente o que a gente utilizou nesses hackathons, né? Então, mais algumas fotos, né? Mostrando a dinâmica de como é que foi, né? Aqui, inclusive, dá para ver a Yolanda, né? Esse pessoal aqui de verde, gente, foi o pessoal da prefeitura. Tinha uma estrutura da prefeitura que acabou descobrindo o nosso hackathon e falou, vamos botar lá os nossos funcionários para ver se eles conseguem pensar um pouquinho fora da caixa, sei lá. Então, eles estavam aqui também participando, todos com uniforme, né? Eu achei até engraçado isso, curioso, né? Estavam trabalhando aqui um problema, eu não sei que problema que eles estavam trabalhando aqui, mas enfim, deve ser uma coisa de nutrição. Eu conheci a Letícia aqui, é aluna de mestrado, acho que já defendeu, né? De nutrição. Enfim. Pessoal, se eu cair, vocês me liguem, tá? Assim, ó, tô com o celular aqui, tá? Tô com o celular aqui, tá, gente? Tô preocupado aqui se a rede piscar aqui e eu não perceber. Depois dessa atividade toda, né, de ideação, né, prototipação, aí a gente colocou assim, a gente terminou, né? Então, 4 horas da tarde foi justamente o horário que a gente fixou para terminar, né, esses ciclos. Então, a gente estava acompanhando os grupos, toda hora buzinava lá, gente, falta 1 hora, falta meia hora, e não sei o quê. O último hackathon até foi interessante, que é uma empresa de treinamento de pitch, soube, né, que a gente ia fazer um hackathon. Isso foi o último. O último foi, inclusive, não foi nem relacionado à área da saúde,
foi relacionado a campus inteligente, né? A gente queria colocar o campus da UF de forma mais inteligente. Então, foram vários problemas que foram desenvolvidos em função disso, e a gente conseguiu, e uma empresa se ofereceu para dar um treinamento para os grupos de como fazer o pitch, né? Então, foi bacana, porque a gente chamava os grupos, né? Tinha uma salinha lá na computação, e a empresa fazia esse treinamento on the job, né? Digamos assim. Mas, enfim, esse aqui é o pitch, tá? Então, a Marcela, a aluna que está apresentando aí, ela estava fazendo justamente o pitch dessa proposta aí, né? Desse trabalho que foi desenvolvido, né? Tá? E os alunos todos atrás ali, então cada um, a gente flexibilizava, cada um pegava o microfone e falava um trecho, ou não, né? Então, e aqui, né, vocês não conseguem ver, mas existe uma banca, né? Nessa banca, a gente chamou professores, todos os professores que apresentaram os problemas estavam presentes nessa banca, ou os professores que conseguiram participar, né? E a gente chamou também alguns empresários, no caso, aqui foram 2 empresários só, né? Mas esse último hackathon tinha mais empresários, então a ideia assim cada um vai comentando, inclusive empresários que até patrocinaram, né? Esse último, inclusive, foi bem curioso, que teve assim um patrocínio dos grupos premiados, né? Então o empresário que patrocinou, obviamente ele teve interesse também em participar, né, dessa banca de avaliação. Justamente ele estava querendo saber das ideias para ver se não tinha alguma coisa que ele conseguisse investir ou fazer a mentoria. Por falar em mentoria, a mentoria foi também bem interessante, porque no momento que o grupo terminava de apresentar, a banca arguía, né? Então, e aí, o que vocês acharam da apresentação? Tem alguma ideia, tem alguma dica para passar no grupo? Aí o empresário chegava lá, vem cá, como é que eu ganho dinheiro nisso, né? Aí o grupo, não, a gente não a gente não fez para ganhar dinheiro. Eu falei, como vocês não fizeram para ganhar dinheiro? Eu sou empresário, eu tenho um valor aqui para investir, eu preciso que a gente consiga pensar em como se vai monetizar esse trabalho, né? Então aí os alunos começaram a ficar assim, pensando, se articulando, né? Acabou acendendo um beat, né? Que o fluxo de receita e estrutura de custo é um componente importantíssimo na hora de você apresentar, né? Então, é o que a gente também já falou, né, em encontros passados. Esse é o grupo, né? Então, dá para ver aí, inclusive, não sei se vocês conhecem, a Celine está aqui, né? Tem algum aluno conhecido também do Cláudio aqui? Bom, não sei, tem que olhar aqui as caras, mas eu não sei. E engraçado que esse trabalho foi um sábado, né? Então, assim, a gente conseguiu mobilizar mais de 100 pessoas no sábado, né? Então, o pessoal da saúde é mais natural trabalhar no sábado, né? Mas o pessoal da área de exatas não é, né? Então, e a área de exatas estava aí em peso, né? Então, foi bacana porque, assim, mobilizou, todo mundo ficou comentando, assim, super positivamente desse encontro, né? Bom, falando um pouquinho então rapidamente agora de como é que a gente vai estruturar. Então essa foi a experiência positiva e agora como é que a gente vai estruturar o daqui para frente, né? Então, dentro do conceito da fábrica de software, a gente tem duas portas de entrada, são essas bolinhas verdes aqui, né? A porta de entrada pelo lado da demanda e a porta de entrada pelo lado do interesse, né? Então, existe aqui um processo, né, de registro, a gente vai colocar um edital, né, para o lado da demanda, para o empresariado, para o professor escrever a tua ideia, né? Vai existir aqui uma seleçãozinha, né? A gente espera, né, que no futuro a gente consiga colocar isso dentro de uma forma mais natural possível, né? Depois existe um grupo que vai estudar uma viabilidade técnica daquela solução, né? O professor pode chegar aqui, não, eu quero uma coisa que ressuscite o paciente assim automaticamente. Calma, como é que é esse negócio aí de ressuscitar paciente, né? Então vai ter um comitêzinho que vai avaliar um pouquinho a viabilidade, né? Usando assim as linhas de pesquisa e a tecnologia que a gente tem conhecimento na UF, por exemplo, né? E aqui o interesse de participação de projeto, isso é uma constante também, os alunos agora, a gente ampliou para os alunos do CEDEG, né? Então uma coisa positivíssima da pandemia é que agora a gente tem não mais 1.000 alunos, né? Que se a gente somar os alunos de sistema de informação e computação, a gente tem agora 4.000 alunos, né? Então, tem 3.000 alunos da estrutura dos polos distantes da UF, que eles estavam num EAD, num esquema de EAD, né? Mas que também tem uma motivação gigante de trabalhar projetos voltados
para desenvolvimento social, desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico de inovação. Né? Então, a gente tem já a identificação desse interesse e no momento que há esse registro, né, também vai ser um edital que a gente vai lançar, né, os alunos vão se inscrever, a ideia é que o aluno se inscreva, a gente faça até uma seleçãozinha, né, para ver assim as aptidões, para ver onde que eles poderiam se encaixar melhor e tudo mais. Bom, também faz parte aqui uma concepção de trilha de treinamento. Isso aí também é um assunto que ainda não está muito bem resolvido, né? Mas a ideia é assim, por exemplo, o aluno vai programar em Flutter, né, que é uma plataforma mobile. O aluno não tem isso, ou tem isso de uma forma muito rudimentar no currículo acadêmico, né? Ou até tem uma forma efetiva, mas quando você vê na prática real, né, a biblioteca já tem uma atualização e tal, então precisa sempre que o aluno participe de uma atualização, e o autodesenvolvimento aqui é muito importante, e a gente chamou isso aqui de trilha de treinamento. Trilha de treinamento seria como se eu tivesse entregue para o aluno assim, ó, bom, para você desenvolver esse projeto, você precisa conhecer isso. Então, se autodesenvolva, né? Ah, mas e se eu não conseguir? Não, se você tiver dúvida, eu tenho professor tal, professor tal, professor tal, aluno tal, aluno tal, aluno tal, né? E então a gente tem uma coisa meio que articulado, né? Mas assim, com o núcleo central, o aluno sendo protagonista, né, do seu autodesenvolvimento. Que é assim que deve ser, eu acho que na vida real, né, no mercado, né? Então, a universidade ela acaba dando uma base, né, de raciocínio lógico, matemático, crítico, né? Mas no real o aluno vai ser assim, ele vai ter que enfrentar um problema, né, que ele viu muito pouco na universidade, e aí a componente autodesenvolvimento é muito importante. Bom, a formação do grupo multidisciplinar, né? Aí, a próxima fase é o desenvolvimento. Aqui é o Scrum, né? É uma metodologia ágil, tá? Na verdade, não é o Scrum, né? Na verdade, é XP, Scrum, é todas as metodologias ágeis. A gente quer aplicar, assim, as melhores práticas das metodologias ágeis, né? Toda aquela questão de se desenvolver pequenos componentes, baby steps, né, pequenos passos, e ir validando constantemente, tá, esses pequenos passos para, no final, eu ter um produto que seja de fato efetivo. Então, é isso que eu tentei descrever aqui. No final, eu tenho um que a gente chama de MVP. MVP é como se fosse um protótipo funcional mínimo, né? É aquele protótipo funcional onde eu vou testar, eu vou experimentar no mercado, tá? Aliás, lembrando lá a aula de Lean Canvas, tá? O que eu tenho nesse final desse ciclo é o MVP que o grupo vai experimentar, né? Se tem mercado, não tem mercado, se tem cliente, não tem cliente, e quais são os pontos, né, que devem ser revisados e os pontos que devem ser reforçados. A avaliação, nesse momento aqui, é um assunto muito mais amplo do que está escrito aí nesse slide, mas assim, só para vocês entenderem que existe 3 níveis de avaliação. Uma avaliação heurística, que é uma avaliação técnica, e aí não precisa necessariamente de envolvimento do público-alvo, né? Uma avaliação de usabilidade, que aí eu chamo o público-alvo e faço uma avaliação, né? O que você achou? Você gostou? Você usaria? Né? Foi fácil de aprender? Né? Então, essa é a avaliação da usabilidade. E uma avaliação da apropriação tecnológica. Tá, eu entreguei, saí, fui embora, o meu público continuou usando, né, aquela tecnologia, né, aquele desenvolvimento. E na apropriação tecnológica existe um indicador importantíssimo, que é o quanto que aquele produto impactou o bem-estar daquele ecossistema, daquela condição, né, de saúde daquele paciente. Isso é importante. O produto, ele, assim, melhorou o bem-estar do paciente. O produto, ele diminuiu as condições de morbidade. O produto, ele, enfim, diminuiu condições prejudiciais ao paciente, melhorou a condição do paciente. Então, esse ponto que é importante que seja respondido, e está justamente assim, ocultado, né, nessa caixinha da avaliação da apropriação tecnológica. Bom, e aí você vai, né, são ciclos contínuos, né, assim, a notícia ruim ou boa, não sei, né,
é que isso nunca para, tá? Ele sempre tem ciclos contínuos de melhoria, né? E esses ciclos contínuos podem ter envolvimento de outros alunos, de outras perspectivas, outros professores. Então, é ciclo contínuo, né? É o tal do ciclo virtuoso, né? É o bola de neve. Cada vez a coisa vai criando novas perspectivas, novas parcerias, novos artigos premiados e em progressão geométrica, né? É um contágio positivo, né? De um produto, de uma iniciativa que começou pequeno, né? Então, basicamente seria seria a ideia, né? Bom, resultados, né? Então, projetos aplicados, né? De iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, né? E alinhamento com áreas de pesquisa. Quando eu falo de computação, eu estou sintetizando várias áreas de pesquisa, mas existe a área de pesquisa de engenharia de software, existe a área de pesquisa de inteligência artificial. Como na medicina também tem várias áreas, né? Tem cardiologia, tem neurologia, enfim. Na computação também tem áreas, né? Então, inteligência artificial, análise de imagens, redes de computadores e segurança da informação, importantíssima agora, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Interação humano-computador, né, também é uma outra areazinha que tem um viés muito forte das ciências sociais, né. Então, assim, eu posso implantar uma solução computacional e causar mais problema do que antes, né. Agora o cara fica assim, além de ter que resolver o problema que já é complexo da saúde, agora ele ainda tem que manejar uma traquitana tecnológica que ele não sabe muito bem nem como funciona, né? Que trava toda hora. Então, assim, preocupação relacionada à interação humano-computador. Temos que colocar alguma coisa que, de fato, contribua para a rotina de trabalho, né? Bom, aqui foi um workshop, tá? Que a gente fez no Hospital Antônio Pedro, 2019. Bacana disso aqui, dessa foto, que tiveram muitos alunos, foram mais de 130 inscrições. A gente ficou preocupado de não comportar o auditório lá do UAP, que é grande já, vocês devem conhecer, né? E aqui a foto no final, então muita gente já tinha ido embora, né? Então os alunos apresentaram os trabalhos, não fiz nada, eu só abri a sala, os alunos mesmos que se articularam, apresentaram os trabalhos, né? A gente colocou um módulo de tutorial, né, para apresentar para os alunos assim, como é que se constrói um app do zero e tal, e um módulo de apresentação de alguns trabalhos. Então foi muito bacana, motivou muita colaboração, muita sinergia. Tá? E muitos alunos da saúde aí. E bacana que, como aconteceu no hospital, os alunos chamaram outros alunos. Então, o aluno, caramba, que legal, isso aqui bacana e tal. E aí, daqui a pouquinho, a gente estava com, assim, 70% a 80% dos alunos dos cursos da saúde e poucos alunos dos cursos de tecnologia, né? Então, acho que 70% dos alunos aí são cursos da área da saúde, enfermagem, farmácia e medicina, né? Então, foi um fato curioso também, né? Bom, alguns apps, tá? Então, esse aqui foi o app de nutrição, né? Esse aqui foi o app de miocardite periparto. Foi não, né? Porque está ainda sendo desenvolvido e possivelmente o aluno que vai defender o TCC esse semestre, né? Com o Matheus Teixeira, foi a ideia que, inclusive, nasceu aí na pós, né? De cardiologia, né? E esse aqui também é um app que nasceu na pós aí de cardiologia, né? Que é o Cardio, né? Esse cardio é para pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a gente quer evitar, né, que o paciente tenha que toda hora ir lá no Coração Valente, né, fazer uma avaliação. Quer evitar que toda hora não, quer evitar que ele tenha que fazer isso numa frequência, né, frequentemente, né, um paciente com insuficiência cardíaca. Então, como é que ele vai lá, né, para fazer a avaliação, mas nesse inteirinho, nesse período que seria mais espaçado, né, a gente acompanharia o paciente remotamente. Então, de um lado, o enfermeiro ou o profissional da saúde prescreve, né, atividades, ingestão de líquido, atividades físicas e tudo mais, e do outro lado, o paciente, o celular dele aparece lá buzina, né, uma notificação, um alerta, né? E o paciente realiza aquela atividade e se não realiza, fala por quê, né? E aí o enfermeiro do outro lado vai acompanhando.
caraca, esse paciente está recebendo várias notificações e não está falando nada, nem que sim, nem que não. O que aconteceu? Aí, nesse momento, tem um posto de telesaúde lá no Coração Valente, faz um contato telefônico com esse paciente e pergunta: o que está acontecendo? Estou vendo que você não está fazendo nenhuma atividade que eu prescrevi, né? Aí o paciente fala: não, com o meu celular acabou a bateria, eu perdi e tudo mais. Ou, né, ou uma outra situação qualquer. Então, eu só estou colocando dentro de uma historinha aqui um possível diálogo, né, entre o profissional da saúde e o paciente, fazendo uso dessa tecnologia, né, fazendo uso desse app, tá? Então, para quem não sabe, quem está orientando, né, esse aplicativo é a Ana Carla Cavalcante, né, que também é professora colaboradora aí do programa, e junto com a Lívia, né, que aliás eu acho que o Ivandro Tinoco que está orientando a Lívia. Bom, não sei, pois... Bom, algumas parcerias, né, de instituições, né, então está constantemente em ampliação, só quis colocar aqui uma foto, né, então que a gente, né, tem as universidades aí que o Cláudio citou, né, as universidades internacionais, né, e isso pode estender a inúmeras instituições, né, nacionais e internacionais. Então, como resultado para nós, né, docentes, né, é um resultado muito positivo, que é justamente isso. A gente precisa disso, né? Alunos mais motivados, alunos mais autoconfiantes e alunos mais empreendedores. Então, se a gente tem isso aqui, a gente tem um futuro. Se a gente não tem isso aqui, a gente não tem futuro. Vai ser uma iniciativa maluca, né, de um grupo de professores, e daqui a pouquinho, né, tende a se extinguir. Se a gente tiver esse ciclo virtuoso, isso tende a virar uma bola de neve. E é o que a gente precisa, é o que a gente quer, é o que a gente necessita nesse momento, né? Outra questão também bastante importante são os soft skills, né? O aluno não vê isso, ou vê muito pouco, né? O pessoal da área de saúde não tem muito esse problema, mas o pessoal da área de exatas tem, né? A questão de comunicação, a questão do pensamento crítico, né? Às vezes o aluno é muito by the book, né? Então não critica. Por que eu estou estudando aquilo? O que isso serve? Né? Isso vai ser útil? Ou tem esse pensamento crítico, mas ele é abafado pela própria forma de avaliação e cobrança, né, do ensino tradicional. Estou falando do ensino tradicional porque tem muito ensino tradicional ainda preponderante nas universidades, né? Aquele ensino em que você tem que no final fazer uma prova super difícil, e você tem que tirar uma nota, né? E aí no final da prova você terminou, tirei 6, passei, esquece aquele assunto. Caramba, isso acaba denotando um desperdício, né? Mas enfim, isso é um desperdício de tempo, recurso e tudo mais. Liderança, atitude positiva, trabalho em equipe e ética no trabalho. Então são esses os principais, não se limita só a esses soft skills, né? Isso apenas só para exemplificar, né? O que a gente espera que o aluno exercite, né? Participando desses projetos reais, né? Em grupos multidisciplinares. Um outro projeto assim muito inovador, muito legal, né? A gente está agora numa pegada de renovação curricular, né? Não, reforma curricular, lembrando essa palavra. E a gente a gente chamou isso de projeto integrador, que é eu desenvolver perspectivas de projetos reais em disciplinas durante a formação do aluno, né? Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina lá de engenharia de software, né? Então, em vez do aluno chegar, inventar um problema e fazer lá os requisitos funcionais e não funcionais, que justamente o trabalho dos alunos é esse, né? É inventar um problema e desenvolver os requisitos. E aí o professor avalia, né? Ele vai usar um projeto real, né? E aí vai desenvolver os requisitos funcionais e não funcionais, e tem outras coisas mais, modelagem, né? Usando um projeto real. E aí ficaria, assim, uma parte do trabalho como forma de avaliação da disciplina de engenharia de software. A ideia, eu vou falar uma coisa utópica, né? Que a gente busca com isso, é que no final do período, o aluno vai se desenvolvendo o que ele precisa desenvolver em relação à aplicação, software, e até outras coisas mais, né, relacionado a um projeto de aplicação, né, no caso, voltado para a saúde ou para outra área, que ele vai desenvolvendo isso de forma natural.
usando algum conceito da educação 4.0, que é aprendizagem baseada em projeto. Então, eu aprendo porque eu tenho um projeto. Eu pego o projeto, vejo, caramba, eu preciso desenvolver isso. Para eu desenvolver isso, o que eu preciso ter, né, de bagagem de conhecimento? Preciso saber, por exemplo, lógica programacional, preciso saber rede bayesiana, né, se por acaso alguém for desenvolver uma coisa. E ele vai atrás, né? Tem hoje o YouTube, tem livro, tem professor, tem NetMeeting é antigo, tem Google Meet, né? Enfim, existe uma parafernália de ferramentas que o aluno pode se usufruir nesse momento. Mas o que a gente quer tirar o aluno é da posição de conforto, de ser um receptor passivo, né, de conhecimento e ter só aquela questão, aliás, eu vou até falar isso no próximo, né, e ter a questão só de lembrar e compreender e replicar aquele conhecimento, mas a gente precisa de alunos que criem, que avaliem, né, aquele conhecimento, que contribuam com aquele estado da arte. Tá? E essa postura de projeto integrador e aprendizagem baseada em projeto, ela excita esse tipo de postura, né? Bom, outro resultado também é a tal das parcerias, né, com iniciativas público-privadas, e aí estou citando duas leis, né, que são muito importantes, tá, gente? Vocês já notaram, né, a palestra lá do Leonardo, né, a lei da informática, e a gente precisa saber como trabalhar nisso, né, porque é um recurso financeiro que vai ser destinado à inovação startup. Precisa saber como aplicar isso, né? A UF tem alguns projetos na lei da informática, mas ainda são projetos muito tímidos, né? E a lei do bem, que é uma lei que está meio em desuso, tá, gente? Enfim, a gente não conseguiu ainda ver uma perspectiva de usar a lei do bem, até porque a gente não está muito entendendo como é que ela usa, a gente não está entendendo quais são os benefícios, se existe benefícios para a empresa, porque a empresa primeiro ela tem uma despesa, depois ela tem o desconto fiscal daquela despesa, só que ela pode ter a surpresa que durante a execução pode mudar alguma coisa, algum atributo pode não ser considerado de uma forma correta, porque existe aí uma incerteza jurídica muito grande, né, no Brasil, o fato que não despertou atenção, né, das empresas, né, que a gente tem relacionamento. São poucas empresas, mas assim, a gente não conseguiu ainda entender como usar e até como fazer um teste, né, para usar a lei do bem. Startups nacionais e internacionais da área da saúde que estão constantemente sendo criados, desenvolvidos, né, propostos, e novos unicórnios aí aparecendo, né? Então, a gente quer ter um unicórnio da UF, né? Até a gente tem mais ou menos, né, o PebMed, né, que é também um case de sucesso, né? Mas a gente quer ter mais, né? A gente tem cases de sucessos ainda muito tímidos, né? Por isso que a gente conta com vocês, tá? Para fechar, tá? Que horas eu tenho? 10h30, então tá tranquilo. Para fechar essa minha palestrinha rápida, né? Então, eu queria indicar aí uma literatura, né? Que essas ideias todas de parceria, de ambiente de inovação e tal, não são novas, né, gente? Isso aí tudo já faz parte, já está no sangue, né, das universidades internacionais, principalmente universidades lá do Vale do Silício, né? Stanford. Aliás, se a gente for ver todas as empresas, né, a maioria das empresas foram criadas, né, dentro da universidade. HP, IBM, a própria Microsoft, de uma certa forma, né, a Xerox, com certeza. Então, todas essas empresas foram criadas em ambientes universitários por alunos como vocês, né? Assim, alguém teve uma ideia, vamos fazer isso. E a coisa ela foi tomando um corpo, né? É um ciclo virtuoso, né? Como eu havia mencionado. E a gente precisa ter esses cases aqui no Brasil, né? Então, a gente precisa ter empresas também. Já tem algumas empresas, mas a gente precisa ter mais, ser uma coisa mais natural, né? E essa abordagem chamada de hélice tríplice, né? Que foi proposto pelo Henry Etzkowitz, né? Deve ser polaco, né? Enfim, com esse sobrenome. Mas na literatura eu lembro de ter lido que ele é da Suécia, né? Ele é sueco, mas enfim, Suécia também. Suécia não, Suíça. Bom, enfim.
De qualquer forma, assim, traz alguns pontos que devem ser importantes, né? Até porque é a bagagem teórica que a gente deve levar, né? Quando a gente, assim, quando a gente defende, né, esse tipo de abordagem, né? Que é, assim, você transformar a produção acadêmica em maior produto interno, né? Maior produto interno bruto, né, no caso, ou seja, PIB, né? Então, como transformar papers em PIB, né? Então, é mais ou menos isso que ele começa contestando no livro, né? Tudo bem, tenho muito paper, muita publicação, né? Mas e isso transformou em desenvolvimento social? Isso transformou em PIB para o país? Até porque a gente sabe, né, que existe aí uma tendência de cada vez ter menos recursos destinados à pesquisa e inovação, recursos do governo, né? Então, uma dificuldade muito grande, né, relacionadas à questão de bolsas, né, bolsa de estudo, e a gente tem uma proliferação dos editais de inovação, né? Então, existe uma sinalização, né? Uma leitura disso, existe uma sinalização de cada vez a pesquisa pela pesquisa, ela ser cada vez prejudicada em função de uma redução, né, das verbas do governo, né? E sim um incentivo à pesquisa aplicada, né? Dentro dessa abordagem da hélice tríplice, ele também defende que a pesquisa aplicada, ela também puxa consigo a pesquisa pela pesquisa. Então, a gente tem aí um equilíbrio, né? Um trade-off, mas acaba sendo um equilíbrio tanto da pesquisa aplicada quanto da pesquisa pura, né? Pesquisa pela pesquisa, se a gente ter isso em mente, né? Agora, o que é a hélice tríplice, né? Bom, a proposta da hélice tríplice é essa, né? Mas o que é? É justamente eu ter como se fosse assim um desenho de hélice, né? Foi o único desenho que eu consegui encontrar aí de hélice, né? Mas enfim, eu tenho uma pá a universidade, eu tenho a outra empresas e tenho a outra governo, né? E aí o grande mote, né? A universidade ela tem preocupação muito forte em ensino e pesquisa, né? Na verdade, hoje a gente tem, nós docentes somos assim contabilizados o nosso desempenho acadêmico em função meramente de pesquisa, não é nem muito ensino, né? Se for bem sincero com vocês, porque não é valorizado, né? No final, o que conta lá na CAPES lá são os papers que você publicou, né? E o qualis desses papers, né? O impacto desses papers. Então, muito pesquisa, pouco ensino e inovação, pouco, quase nenhum, né? Então, com a abordagem hélice tríplice, você privilegia a inovação, né? Através da extensão universitária. A universidade ela passa a agir como um ente, né? Passa a se enxergar como um ente econômico de desenvolvimento social, né? E com isso traz pesquisa e ensino também, né? Então, essa é a pá da universidade. A pá das empresas, ela se traduz como onde o locus, né, da inovação vai ser implantado, vai ser desenvolvido, né? Desenvolvido não, vai ser implantado. Então, a participação da empresa, ela faz parte, né, desse contexto aí, né, que chama-se sociedade organizada em conhecimento, né? Então, empresa. E o governo, ele entra como um ente de regulação e fomento, né? Então, ele regula as relações entre universidade e empresas, né? Então, é isso que deveria ser ou deveria ser o papel do governo, né? Então, entrar como regras, fomento, como é que as coisas... E direções também, né? Assim, quais são as áreas mais prioritárias onde eu vou investir mais, né? Mais fortemente, né? Então, a saúde, já vou adiantar que ela sempre é citada como as áreas prioritárias, né? Saúde digital, né? De investimento do governo, mas a gente acaba percebendo muita coisa, muita pouca coisa acontecendo, né? Então, de repente, pode ser que seja aí uma situação que precisa se desenvolver um pouco, de forma um pouco mais próxima, né? Enfim, se a gente for falar desse slide, só de slide acho que dá 1 hora aí de fala, aí cada um também pode ter uma visão aí diferente, né, que vocês estão participando, mas é só para indicar para vocês, né, a fonte literária, né, a fonte de referência,
e é importante que todos nós, né, estudamos, né, esse conceito que funciona muito suave e assim, bastante, uma cultura, né, bastante evidente nas universidades internacionais, e aqui ainda a gente vê pouca coisa acontecendo, né? Assim, falando da UF, falando de algumas universidades e algumas outras universidades, essa condição aí ela já é mais assim, mais evidente, né? Então, a gente precisa desenvolver isso aqui dentro da UF. Tá, então assim, se a gente fosse citar a pá da universidade, né, a gente tem a universidade empreendedora, os spin-offs, né, gente? O que é um spin-off? Por exemplo, vamos supor assim, a, eu vou falar da minha ex-empresa lá, né? A empresa que eu trabalhei durante um bom tempo, né? A Embratel, né? A Embratel, quando começou o boom da internet, ela criou um spin-off dentro da empresa. O que é o spin-off? É como se fosse uma startup dentro da empresa. Então, é uma empresa dentro da empresa. Essa empresa dentro da empresa, ela tem autonomia financeira, autonomia jurídica, é como se fosse uma empresa dentro da empresa. Isso se chama spin-off. Por que ela cria isso? Porque, por exemplo, quando ela vai explorar um novo negócio, ela tem todo um sistema, né, engessado com um negócio atual, né? Então, quando tem um novo negócio que é apresentado para essa empresa, para ela conseguir abraçar de forma mais efetiva e rápida esse novo negócio, ela cria um spin-off, dá total autonomia de estratégia de marketing e tudo mais, né, para esse pequeno grupo, né? E esse pequeno grupo ele cria como se fosse uma empresa dentro da empresa para explorar aquela nova oportunidade. Então eu falei da Embratel porque a gente tinha lá tinha lá as redes, né, de dados, né, bastante engessadas e enfim. E quando surgiu a internet precisou se criar novos negócios em função da internet, né? Então a gente percebeu que naquele momento que não ia ser possível, dentro da estrutura atual da empresa, explorar aqueles novos negócios, se criou uma spin-off, né? E depois, com o sucesso, depois dessa spin-off até virou a própria Embratel depois, né? Então, assim, enfim, tem também essas particularidades. E a gente percebe agora, pessoal, que muitas empresas de tecnologia estão criando spin-offs dentro da empresa de tecnologia, né? Então, eu, em conversa com algumas empresas que geralmente nos procuram para recrutar estagiário, né? A gente percebeu que existem spin-offs dentro dessas empresas, né? E essas empresas estão interessadas, inclusive, de alunos empreendedores para participar dessas spin-offs dessas empresas. Então, assim, o assunto empreendedorismo e isso tudo que a gente está articulando aqui com vocês é importantíssimo, tá? Tanto do ponto de vista da graduação quanto do ponto de vista da pós. Eu diria até mais importante a pós, né? Bom, incubadoras, né, parques tecnológicos, né, quando eu tenho uma coletividade, né, de incubadoras, de negócios, aí eu já tenho um parque tecnológico. Um outro ponto importante para existir dentro das universidades são os escritórios de propriedade intelectual, né? Vocês vão ver um pouquinho isso na próxima aula, né? Mas no relação ao UF, o nosso representante é a AGI, né? Agência Nacional, Agência de Inovação, né? Agência Nacional de Inovação, não, Agência de Inovação, tá? É importante ter redes de conhecimento, então esses projetos onde se faz conhecimento em rede, né, articula conhecimento em rede, é importante, é fundamental, né, para um ambiente universitário, e aí eu acho que a universidade articula isso de forma bem mais assim, suave, né, bem mais natural. E os sistemas produtivos e inovativos locais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu crio lá um parque tecnológico, uma incubadora, uma spin-off, eu estou preocupado também com o aspecto regional e local, né? Eu tenho que olhar para o meu local, olhar para o meu regional e ver o que esse local, o que esse aspecto regional está demandando em termos de negócio. E aí a universidade ela acaba sendo uma propulsora de negócios locais e regionais. A gente vê aí, por exemplo, uma migração muito grande das empresas de tecnologias para São Paulo, né? Porque lá criou-se um ambiente favorável. Mas isso é ruim para o estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente precisa saber quais são as características, o que a gente precisa para ter uma atração, né, de desenvolvimento local também, que para a universidade, para os alunos, para os cidadãos, né, do estado do Rio de Janeiro, isso é muito importante. Então a universidade também tem essa preocupação.
Bom, para fechar, né? Tá, 20 minutos, falei muito, né? Mas enfim, fazer propaganda aí, eu acho que o Cláudio já fez essa propaganda, mas eu vou fazer de novo. A gente tem aí uma iniciativa aí de Fab Lab, né? Dentro do Hospital Antônio Pedro, tá? Que é o Health and Science Fab Lab. A gente vai começar a montar agora um website, blogs, enfim, a gente vai começar a chamar um pouquinho mais a participação do público, né? Ele está ainda em construção, e a gente também está em construção, né? Construindo aí juntos o Fab Lab. Então, só a propaganda está relacionada a toda essa questão aí que a gente havia comentado. Terminou, gente. Pensei que tinha mais slides, mas terminou. Então, pessoal, estou aberto aí a comentários, discussão e perguntas. Parabéns, Flávio, excelente. Toda vez que eu vejo a apresentação sobre esse tema é entusiasmante. Os alunos têm perguntas para trazer para perguntar ao professor Flávio? Vocês podem fazer perguntas da fábrica e do Canvas também, tá, gente? Aliás, se não tiverem perguntas, eu posso comentar alguma coisa do Canvas. Hein, Cláudio, você tem alguma coisa para comentar? Eu queria fazer uma pergunta. Muita gente está aqui. Eu tenho vários grupos, né, de médicos de vários locais, né, médicos daqui de Niterói, médicos professores, médicos residentes, médicos relacionados a diretorias de sociedades. E um dos assuntos aqui que está sendo falado é sobre agora, que é o top, né, da questão da vacina. E duas coisas que eu já tinha até falado com esse grupo aí, né, acho que teria uma necessidade grande. Uma, se desenvolvesse algum tipo de aplicativo, isso do ponto de vista do governo, né, para ajudar as pessoas na questão de saber aonde se vacinar, qual o melhor lugar, qual é o momento. Aqui eles estão colocando que botaram, né, foto de tela, fulano que está em tal lugar recebeu SMS que é para ir vacinar dia tal, hora tal, em tal lugar, mas não é no Brasil, em outros países, né? E aí falaram, no Brasil não dá para fazer isso porque você não tem um grande banco de dados, você não tem essas informações. Mas eu acho que se cadastrasse as pessoas, né, você vai falar, aqui, pessoas de Niterói que querem receber a vacina, entrem nesse site aqui do Antônio Pedro, cadastre, bota o nome, idade, CPF e o telefone. E você vai receber o seu WhatsApp quando chegar a sua idade, ou se você é grupo de risco. Enfim, acho que isso poderia ser uma coisa útil para o governo, porque vai dar um desespero aí. E estão dizendo que aqui no Brasil não daria para fazer, eu acho que daria. A segunda coisa, Flávio, seria algum tipo de maneira, mas aí acho que não precisa nem um aplicativo, não sei, um software, algum vídeo, que diminuísse a hesitação da vacina, né? Muita gente mesmo com nível superior, tal, fala assim, eu não quero vacinar, tenho medo de vacinar, eu acho que isso é perigoso, então que não vai beneficiar tanto. Se fosse possível fazer algum tipo de iniciativa, assim, acho que até financeiramente não seria uma possibilidade de uma empresa, mas seria de grande importância social, né, para alavancar até o projeto aí da fábrica de software da saúde. Sim, eu acho que são duas ideias fantásticas aí, né? Com relação à base de dados, a gente pode seguir duas estratégias, né? Primeiro é tentar uma aproximação com o DataSUS e eles têm um cadastro dos pacientes que estão cadastrados no SUS, né? Que são pacientes do SUS. Eles têm um cadastro lá. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver, tem uma aplicação do Conect SUS, né? Que tem lá a carteira de vacinação. Se você toma uma vacina pelo SUS, né? É registrado automaticamente nesse sistema, no Conect SUS.
E você entra como, você tem o seu número, né, um número de identificação, que é a sua identificação no SUS, e já puxa as tuas informações todas, tá? O teu nome, não sei se tem detalhes, por exemplo, o teu telefone com certeza não vai ter, né, para esse tipo de mensagem. Então a gente pode tentar fazer uma parceria com o DataSUS e propor algum tipo de desenvolvimento assim local, né, inicialmente, para que as pessoas sejam notificadas, sejam avisadas. E hoje todo mundo tem celular, né? Então acho que o mecanismo de notificação pode ser o celular. De uma forma geral também, né? Porque a gente não sabe também se as famílias de mais baixa renda, né, teriam também essa condição de serem notificadas através do celular. Eu até imagino que sim, né? Mas a gente não, mas assim, é um achismo meu, né? Mas de qualquer forma não impede algum tipo de iniciativa, né? Então existe uma área lá do DataSUS que é uma área de governança e eles têm, eu não fiz o contato ainda porque não deu tempo, né? Mas eles têm lá um representante lá para fazer articulação com a universidade. Eu vou fazer um contato, vou buscar ver se a gente consegue alguma sinergia, algum apoio do DataSUS, né? Que aí é bacana que já fica uma coisa mais reconhecida. Muito legal, Flávio. Entrei aqui nesse Conect SUS, vou te falar, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido. Isso aí foi criado por vocês? Não, isso aqui foi do DataSUS. Eles têm, desde o início desse ano e no ano passado, aliás, desde o início do ano passado, eles estão com uma iniciativa de saúde digital, né, que eles chamam de RNDS, Rede Nacional de Saúde Digital, RNDS. Bom, enfim, é saúde digital. E aí o que acontece? Dentro desse escopo, existe um arsenal de aplicativos. Inclusive tem uma areazinha que eu agora não sei, tem que lembrar, né? Que você encontra uma série de aplicativos que são reconhecidos pela RNDS, né? E tem aplicativos dos mais diversos propósitos. Esse, em particular, ele não está citado lá porque ele é um aplicativo que ele reúne vários outros, né? Então, existe dentro desse o PNI, que aí eu tive uma grata surpresa de encontrar as vacinas que eu tinha tomado, né, no aplicativo. Eu Eu falei, caraca, eu encontrei tomei aqui, essa vacina. Caramba, que entrei bacana, tá aqui e vi. registrado. Tem uma Então, vacina aqui que eu tomei que está registrada. então é muito legal isso, né? Dá para a gente fazer uma consulta. E eu soube essa semana ou semana passada que o governo quer usar essa plataforma, o Conect SUS, para fazer esse planejamento de vacinação, né? Bom, Agora, o aviso que é um ponto que a gente precisa perguntar se eles já consideraram como é que vai ser esse aviso para a população, né? Vai ser através de um bot, né, que vai estar ligando para as pessoas? Vai ser através, não sei, de carta, telegrama nem existe mais, enfim, existe teria várias que ser formas. um SMS ou um e-mail, né? Teria que ser um SMS, exatamente. Então, assim, o ponto dessa conversa toda é que a gente precisa consultá-los para integrar com as iniciativas que estão sendo já empreendidas lá e ver qual a forma que a gente pode ajudar a complementar alguma iniciativa, né? Se não está Eu sendo gostei desenvolvido, muito. se não está sendo desenvolvido nada, aí a gente pode desenvolver alguma coisa local, né? Testar, avaliar e depois propor para eles alguma integração. Aliás, nesse ponto dessa conversa, tem várias coisas que a gente está desenvolvendo local, né? Aliás, várias não, todos os nossos projetos estão locais, né? Então, cria-se oportunidades de sinergia e aplicações nacionais, né? Então, eu quero, de qualquer forma, independente da vacinação ou não, tentar, né? Não sei se eu vou conseguir ter êxito nisso, né? Mas estreitar assim as relações com o Ministério da Saúde, com esse grupo, né? Particularmente porque eles têm uma visão das iniciativas que estão sendo empreendidas de forma nacional. Mas, enfim, é apenas uma tentativa que a gente pode depois fazer, tentando já expandir as ideias, né? Para um escopo um pouquinho mais nacional. Tem várias ideias, tem várias formas de expansão, né? Então, um investimento de alguma entidade pública ou privada, né? A parceria, e eu acho que eu estou entendendo que eles podem ser parceiros potenciais.
Então, Muito bom, muito né? bom. Adorei. Adorei conhecer o Conect SUS. Nem sabia que existia, Flávio. Você surpreende a gente. Eu também Muito, descobri muito... recentemente, tá, Cláudio? Mas, Não, assim, muito bom. é, Muito bem feito, aliás. Tem aqui as doações de sangue que a pessoa fez, consultas, remédios que a pessoa toma. Tem que ver se isso aqui está criptografado, né? diz que Porque tem tá. informações sensíveis, né? Por exemplo, É, se o cara toma antirretrovirais para HIV, ou remédios, isso fica bem exposto, né? Tem que ser bem, bem seguro esse tipo de dado, né? é. Eles estão fazendo um teste, um piloto, com alguns estados, né? Eu acho que eles escolheram, inclusive, o estado de Alagoas. Acho que existe uma razão deles escolherem o estado de Alagoas, que agora eu não lembro por quê. Mas eles estão fazendo testes, né? E estão usando esse sistema e acho agregando informações dos pacientes, né? Trazendo essas informações para uma forma mais integrada. E isso é super positivo, né? O mínimo de integração que a gente tem já vai trazer um ganho gigante aí para a gente ter ações coordenadas da saúde, né? Muito bom. Agora, o outro ponto que você falou é o ponto da informação, né? Desmistificar essa questão da saúde, da vacina, né? Que a gente tem aí um ambiente de desinformação aí gigante, né? Teorias conspiratórias toda hora saindo, né? Não, agora Sim. vai virar jacaré, vai virar reptiliano, né? Então, existem várias teorias conspiratórias aí, né? Então a gente precisa, de fato, né, que a Luana colocou aqui no chat, desmistificar isso. E isso é uma ação que pode ser também desenvolvida pela gente, né? Assim, a gente e é uma ação simples, né? É um aplicativo que fala, que responde perguntas sobre a vacina, por exemplo, né? Eu não sei se a Luana, quando falou isso, pensou dessa forma, né? Mas a gente pode pensar em alguma ação coordenada nesse sentido aí de desmistificar, né, alguns fatos. A Luana, inclusive, tem interesse disso, de desenvolver isso, Flávio. Eu acho que depois eu vou até pedir para ela conversar contigo, porque é um assunto que ela está bem envolvida aí com a questão do coronavírus. Sim, perfeito. Mais algum ponto, gente? Sobre a apresentação? Tá, eu queria. Bom, se quem tiver, faz o chat aí, eu pego o microfone e falo, me interrompa, pode me interromper à vontade. Eu queria só colocar alguns aspectos que acho que eu identifiquei. Então a Luana só afirmou aí, Cláudio, o que você tinha comentado aí do interesse. Queria só reforçar a questão do Canvas, né, e falar de dois aspectos que acho que as dificuldades que foram gerais aí, né, fazendo